Pronto, bom dia a todos e a todas. Vamos começar mais uma aula. Hoje, né, nossa aula de língua portuguesa com as turmas dos segundos anos da Escola Padre Gerson, né, gente? Deixa eu abrir aqui minha câmera para ficar melhor. Como vocês não abrem, eu abro, pelo menos para vocês me conhecerem. Quem sabe daqui a pouquinho nós estamos ao vivo na nossa escola e a gente já se conhece. Agora eu vai ter uma dificuldade porque eu não conheço ainda a grande maioria de vocês, né? Mas a gente vai chegar lá. Gente, olha só, eu passei atividade para vocês semana passada, só relembrando, né? Porque muitos já sabem. A atividade é a atividade da quinzena, para a gente fechar a quinzena. Sempre a quinzena a gente tem uma atividade daquela, tem um material físico, para vocês entenderem, lerem e fazerem a atividade. E no final da quinzena eu preparo uma atividade também em formulário, porque aí, além de vocês entregarem aquela, vocês fazem de formulário, que é só fazer e ela já fica registrada, certo? Vocês têm até 19 de abril para entregar a atividade, para constar como vocês estão fazendo. Aí muitos de vocês ainda devem as atividades das quinzenas passadas. Então, aquele que deve, é bom voltar no grupo, que tudo que a gente acontece na aula, eu coloco no grupo, então é bom revisar as atividades. Se não tem, depois entre em contato com o colega ou comigo mesmo, pode ser que eu envio tudo de novo e é aquilo que você vai verificar aquilo que fez e aquilo que não fez, para constar. Aí, professor, então quer dizer que eu posso fazer qualquer tempo. Não, não é assim. Não é pode fazer qualquer tempo. É como eu digo a vocês. Se vocês entregam no prazo, bom dia, Juan. Se vocês entregam no prazo, é uma pontuação. Se vocês entregam fora do prazo, aí já a avaliação já é diferente. Mas eu não deixo de aceitar a atividade de vocês, certo? Aquele que entrega num prazo determinado, claro, já tem uma pontuação diferente daqueles que entregam atrasado. Essa que é a realidade. O que, gente? Pois quem não deve alguma atividade, é só procurar no grupo. Se porventura tem apagado as coisas, depois passa no meu perfil, professor, eu acho que eu devo algumas. Eu mando tudo de novo, você verifica. Tem as aulas para vocês verem, para vocês procurarem saber o que rolou nas aulas, para poder fazer a atividade direitinho, certo? E nosso assunto agora dessa quinzena, nós vamos falar um pouquinho do adjetivo, né? O que é o adjetivo, né? Que é claro, que é na morfologia. Então, nós temos ainda de falar um pouco sobre substantivo, que é depois que a gente já começou. Aí eu entrei agora no adjetivo, para quando a gente voltar, a gente falar todo junto. Você já tem uma noção o que espera vocês. Agora eu estou falando um pouco dele solto assim. Ele é específico, mas mais adiante nós vamos fazer atividade, vocês vão ver o adjetivo, o substantivo contextualizado, que é ele contexto, que é onde vocês encontram nos testes que vocês fazem, nas futuras provas, nos futuros Enems, que sempre costuma cair, agora costuma cair contextualizado. Mas para a gente entender contextualizado, a gente tem que entender primeiro o que é ele sozinho, o que é o adjetivo sozinho. Certo, gente? Então vamos lá. Adjetivo é o quê? Adjetivo é uma palavra que caracteriza um substantivo. Né? Caracteriza o quê? Então ele qualifica, ele destaca esse substantivo. Por exemplo, eu tenho esta caneta aqui, quando eu digo a caneta é bonita, então eu estou caracterizando que tipo de caneta e estou dando uma qualidade, esta caneta, a caneta é bonita. Por isso que o adjetivo conferindo, então ele confere uma qualidade, uma característica, um aspecto ou até mesmo um estado. Isso vocês vão entender com o passar do tempo. Por exemplo, vamos lá, outro exemplo. Né? Em casa velha, o adjetivo velha caracteriza o substantivo casa, né? Porque está caracterizando que tipo de casa é essa, é a casa velha. Ou em prédio antigo, o adjetivo antigo, que está caracterizando o substantivo, está caracterizando o substantivo de prédio, não é isso? Outros exemplos de adjetivo que vocês sabem que é um assunto básico, que a gente tem que ter essa base para
poder a gente entrar nas particularidades, que são muito, né? Feliz, bom, grande, simpático, corajoso, certo, último. Olha, último é um adjetivo. Você chegou em último. O André foi o último, então o adjetivo de André, ele caracterizando esse estado que o André é. Então são exemplos, né? Pequeno, áspero, o rápido, maravilhoso. Isso são tudo exemplos de adjetivo. Os adjetivos variam em gênero, que o gênero é o quê, gente? Masculino e feminino. Em número, que é o singular e plural, como substantivo, né? Como substantivo, que a gente já falou também que vocês entendem. Por exemplo, casa velha, casas velhas. É onde a gente, mais adiante, a gente vai estudar o plural dos substantivos compostos, o plural. Depois a gente vai estudar isso para a gente entender. Por isso que eu estou voltando para o adjetivo, porque quando a gente estudar os plurais dos substantivos, que às vezes envolve substantivo e adjetivo, vocês já vão ter na cabecinha de vocês, vai ter mais facilidade de entender, né? Prédio antigo, prédios antigos. Então, existem diferentes tipos de adjetivos. Simples, como substantivo. Composto, primitivo, derivado, uniforme e biforme. Então, vocês têm que ter uma ideia que existem vários tipos de adjetivos, né? Então, vamos lá, falar um pouquinho de cada um deles, certo? O que são adjetivos simples e compostos? O que são? Os adjetivos podem ser simples, sendo formados por apenas um radical. O que é um radical, gente? É uma palavra só, né? Então, eu já entendo que o radical é uma palavra só. Então, os adjetivos podem ser formados por um radical só. Aí ele é um adjetivo simples. Já o composto é formado por dois ou mais radicais, dois ou mais palavras, por isso que ele diz, substantivo composto. Exemplos de adjetivos simples, vamos lá. A maçã é vermelha, olha só, então vermelho, um radical só. O menino é muito bonito, olha lá. Minha mãe está zangada. Já os adjetivos compostos, exemplo é meu vestido verde escuro, azul claro está estragado. Olha só, então, são duas palavras para caracterizar o adjetivo, ou caracterizar o substantivo, não é isso? Meu pai é franco-brasileiro, então quer dizer brasileiro nato. Isso é o quê? Isso é um adjetivo composto. Quando a gente fala também que menino mal educado, então esse mal educado é um adjetivo composto, certo? Ao que são adjetivos primitivos e derivados? Vamos lá. Os adjetivos primitivos possuem o seu próprio radical, não sendo formado a partir de outras palavras. Então, quer dizer, quando ele é primitivo, ele tem a característica dele, não precisa de outra para existir. Os adjetivos derivados são formados a partir de outras palavras. Já os derivados são formados de outras palavras, que podem ser adjetivos primitivos, substantivos ou verbos. Vamos lá, exemplos de adjetivos primitivos, que é simples também. Feliz, bom, azul, grande, pequeno. São adjetivos primitivos, que não dependem de outra palavra para existir. Já os derivados, ele depende de outra palavra para poder existir. Quando eu digo, eita, fulano é magrelo, mas magrelo, ele não é uma palavra primitiva, ele está dependendo de magro para poder existir, não é? Por isso que é o nome adjetivo derivado. O avermelhado, outro adjetivo derivado. Bondoso, apaixonado, angustiado, organizado, isso são adjetivos derivados. E o que são adjetivos biformes e uniformes? Quem sabe me explicar, gente? O que são adjetivos biformes e uniformes? Quem já leu lá, tem na explicação lá, né? Que eu falei no conteúdo, já botei para vocês, tem lá. Quem sabe me dar um exemplo de adjetivo biforme e uniforme aí de vocês? Vamos lá, vamos interagir. Quem me dá um exemplo? Hein, galerinha? Cadê vocês? Um tem gênero, o outro não. Me dê um exemplo.
Cadê o exemplo? Bora, gente, participar, vamos lá. Vocês só escutam. E o professor fala, fala, chega, cansa. Eu só tô lembrando do biforme, que é tipo do gênero, relativo ao gênero masculino e o feminino, não é? O biforme, isso, Sim. isso. E o uniforme. Ah, isso aí eu não sei não. Vamos lá, então, deixa eu comentar um pouquinho. Tá É lá, tipo, é um que usa, pode ser tanto usado pro feminino quanto pro masculino? é isso, que ele não muda, né? Então vamos Ah, tá. entender. Gente, depois vocês dão uma lida antes de responder a atividade para vocês entenderem, para poder responder a atividade, certo? Olha só. O que são adjetivos biforme e uniformes? Uniformes. Os adjetivos biformes apresentam duas formas. Bi, já está dizendo duas, já. Um para o gênero masculino, o outro para o gênero feminino. Já os adjetivos uniformes, também chamados de adjetivos comuns de dois gêneros, apresenta sempre a mesma forma, quer no gênero feminino, quer no gênero masculino. Então, ele não muda quando é um adjetivo uniforme, certo? Ele não muda. O biforme ele muda. Então, vamos lá. Exemplos de adjetivos biformes. Helena é uma menina simpática. Então, eu posso dizer que Paulo é um menino simpático. Então, simpática no feminino é com A, simpático no masculino com O. Isso é clássico, né? A blusa é vermelha, o casaco é vermelho. Olha só, então mudou. Já exemplos de adjetivos uniformes é o quê? Helena é uma menina feliz. Paulo também é um menino feliz. Vocês notem que feliz ele é uniforme porque ele não muda. Ele pode ir para o masculino e o feminino e é a mesma palavra. Certo, gente? A blusa é azul, o casaco é azul. Também não mudou. Já a flexão dos adjetivos em gênero é o quê? Ele masculino e feminino. Vamos entender quando é que os adjetivos se flexionam. Os adjetivos sofrem flexão em gênero. Eles sofrem em gênero, por quê? Gênero a gente já entende, que é o masculino e feminino, isso é fato. Os adjetivos biformes podem estar no masculino ou no feminino. Já os uniformes, não. Eles são comuns dos gêneros, como foi falado anteriormente. Exemplo de adjetivo masculino: é o bonito, é o curioso, é o vaidoso, masculino. Já exemplo de adjetivos feminino: bonita, ela é uma faladora, uma curiosa. Isso já ele é clássico do adjetivo feminino. Já os adjetivos comuns de dois gêneros, que ele pode servir para um e pode servir para outro. Prestem atenção, certo? Eficiente, então eu posso dizer o menino é eficiente e a menina é eficiente. Então ele não muda. Então ele é uniforme, ele serve para um e para outro, que ele é comum de dois gêneros, certo? Verde, forte, veloz, capaz, ruim. Eu posso depois pedir exemplo para vocês desses adjetivos comum de dois gêneros. Você já sabe, quando fala comum de dois gêneros, é por quê? Porque ele mantém a mesma palavra no masculino e a mesma palavra no feminino, certo? Vamos lá. Normalmente, os adjetivos terminados, olha só uma dicasinha bem legal para vocês entenderem. Normalmente, não é sempre, normalmente, os adjetivos terminados em E, Z, M e I são adjetivos uniformes, né, Gil? Em L, não em L, são adjetivos uniformes. Ele, tanto para um e tanto para outro, ele mantém a mesma característica, não muda. Já a flexão dos adjetivos em número, que é singular e plural, como é isso? Como deve acontecer? Os adjetivos sofrem flexão em número, ou seja, pode estar no singular ou no plural. Existem regras diferentes para a formação do plural dos adjetivos simples e para a formação do plural dos adjetivos compostos. Essa regra também, ela se encaixa também com os substantivos. Há regras para o plural dos substantivos compostos e substantivos simples, que mais adiante a gente vai falar sobre isso. Então vamos falar do plural dos adjetivos simples. Para a formação do plural dos adjetivos simples, são utilizadas as mesmas regras de formação do plural dos substantivos, que eu estava falando, né? Vamos lá.
Então, a pera madura, as peras maduras, isso é fato. Aumenta o S, às vezes muda, né? Um homem resmungão, aí você vai botar para o plural, fica os homens resmungões. A mochila azul, as mochilas azuis. Isso é a regra básica. Já o plural dos adjetivos compostos, esse já a gente tem que ter uma atenção maiorzinha, porque a gente pode pegar numa. Pode se ater com uma pegadinha, vamos dizer assim, né? Para a formação do plural dos adjetivos compostos, a regra indica que apenas o último elemento, olha só, preste atenção, o último elemento varia em número e indica para o plural. O adjetivo composto se mantém variável se for formado por um substantivo no último elemento. Então, entenda, gente. Ah, professor, e a gente vai ter que decorar essas regras tudo? Não. Não é necessário decorar, porque a decoreba a gente esquece, a gente tem que aprender, a gente entender. Que ele diz o seguinte, que apenas o último elemento varia em número quando são adjetivos compostos. Já quando é formado por um substantivo no último elemento, só muda o primeiro. Vamos entender como. Então, veja bem. Minha tia é afro-brasileira. Veja bem, afro-brasileira. Então, quando ele vai para o plural, esta oração, ela fica: minhas tias são, ó, o verbo vai para o plural, afro-brasileiras. Então, quer dizer, qual foi que sofreu a variação? Só brasileira. Então, preste atenção, que só o último elemento varia em número quando são formadas por dois adjetivos. Afro é um adjetivo, brasileiro é um adjetivo. Quando a frase é formada por adjetivo, dois adjetivos, quando vai para o plural, só o último. Olha só, de novo, este aluno é mal educado. Então, mal é um adjetivo, educado também, são dois adjetivos. Mas a regra deixa claro, quando vai para o plural, só o último adjetivo é que sofre alteração. Estes alunos são são mal, porque você poderia dizer, são males educados, que eu já vi frases escritas assim, mas segundo a regra gramatical da, da gramática normativa, ela diz só o último vai. Estes alunos são mal educados. Exemplos com adjetivos compostos, veja bem. A parede é amarelo cenário. As paredes são, olha só, já esses adjetivos compostos são invariáveis. Então, você tem que entender quando uma coisa é invariável, quando não é. Olha só. Então, o adjetivo se mantém variável quando ele for formado substantivo no último elemento. Olha, então, canário. Canário não é um adjetivo. É um substantivo. Então, a parede é amarelo, que é o adjetivo canário. Então, quando for para o plural, porque o canário é um substantivo, ele não vai mudar. As paredes são amarelo, canário. Então, ele fica invariável. Tá entendendo, gente? Fica invariável. Olha outro exemplo. O tecido é vermelho sangue. O que é que, repetindo a regra, o que é que a regra nos diz? Que é que ela nos diz? O adjetivo composto se mantém invariável se formado por um substantivo no último elemento. O tecido é vermelho sangue, então os tecidos são, não muda, ele fica invariável. É bom a gente ter essa ideia, porque quando cai uma questão dessa, a gente, por besteira, a gente erra, certo? Fica, os tecidos são vermelho, sangue, não muda. Já o grau dos adjetivos, que é o grau dos adjetivos? Além de sofrerem uma flexão em gênero e número, os adjetivos flexionam-se também em grau. Assim, os adjetivos podem estar no grau normal, no grau comparativo, no grau superlativo, que é maior ainda, né? Os graus dos adjetivos indicam a diferente intensidade com que um adjetivo pode caracterizar um substantivo. Quando é o grau normal, a gente já fala, Mateus é inteligente, normal. Já o grau comparativo de superioridade, que é maior um pouquinho, ó,
o Matheus é mais inteligente que o Bruno. Então, quer dizer, então eu estou comparando agora com o A de superioridade. Já o grau de inferioridade é quando eu comparo mais com menos, uso a palavrinha menos, exemplificando que ele é inferior ao substantivo que assim me refiro. Por exemplo, Mateus é menos inteligente que a Camila. Então, eu comparei, agora deixei claro que ele é menos inteligente. Então, o nome disso é grau comparativo de inferioridade. Já o grau comparativo de igualdade é Mateus é tão inteligente quanto a Luana. Não é? Então, eu estou comparando com igualdade. Não é? Agora, quando eu digo grau superlativo, relativo de superioridade, já é uma coisa maior. O Mateus é o mais inteligente da turma. O mais inteligente da turma. Então, é superlativo. Já o grau superlativo de inferioridade, ele é o menos inteligente da turma. Veja a diferença. Já o grau superlativo absoluto, analítico. Aí você diz, professor, muita coisa para a gente decorar. Não, eu sei que ninguém decora essas coisas todas, mas com as atividades, com as leituras que vocês praticam, prestando atenção nas orações, nas frases, nas palavras, isso fica dentro da cabeça de vocês sem se preocuparem. Aí a regra só é para a gente ter conhecimento, que a regra existe, que a gente precisa se adequar a ela. Mas também não quer dizer que a gente vai decorar todas as regras, não é verdade? Então, olha só, o grau superlativo absoluto, analítico, olha que palavra bonita, a gente vai decorar isso nunca? Não vai. Mas são regras. Aí, como é o exemplo? O Mateus é muito inteligente, então é superlativo, ele é maior, agora ele é analítico. Ele não muda muita coisa. Já o superlativo absoluto sintético é Mateus é inteligente. Ele não vamos dizer, superior. Ele é inteligente. E acabou. Tem essas diferenças que a gente, com o passar do tempo, a gente vai entendendo o que essa flexão, que essas particularidades do adjetivo. Certo, gente? Alguma pergunta até aqui? Pessoal, quiser fazer alguma pergunta? Não. Pronto. Deixa eu ver aqui no chat. Aqui. Isso, beleza, beleza, beleza. Vamos lá. O chat tá. Viu, gente? Ô, Aderbal, por que ao invés de colocar não, tu sempre coloca ni? Eu penso que tu tá falando comigo. Eu acho que é o erro da digitação. Que ele vai colocar o acento, né? O tio, aí ele erra. Certo? Gente, agora deixa eu ver. Eu falei um pouquinho para vocês, aí eu vou ver se eu encontro um vídeo aqui, que essa mesma fala que eu falei, o professor com outra didática, né? Para ficar mais, vamos dizer, encravado na cabeça de vocês, vocês entendem melhor. Deixa eu ver se eu encontro um vídeo bem legal, que eu estava vendo um vídeo, para ver se eu encontro ele. Para passar para vocês, não muito grande, né? Que também grande demais não adianta, que cansa. Deixa eu ver. Se minha internet ajudar, né? Porque a minha internet também é complicada. Vamos lá, deixa eu ver aqui para o professor explicar um pouquinho, com outra didática, o mesmo assunto, para ficar na cabecinha de vocês. Vamos lá. Deixa eu ver, cadê? Pronto, gente, eu vou transmitir, certo, o vídeo aqui. Aí, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma particularidade que vocês não ficarem claro na explicação, você anota e quando terminar o vídeo a gente discute um pouquinho, certo? Agora é bem interessante. Deixa eu fechar meu vídeo para a qualidade do vídeo ficar melhor e fechar meu áudio.
dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Não me abandone. Não me abandone, solta a vinheta. E aí, moçadinha? Já estava morrendo de saudadezinhas de vocês, é? Muito bem, estou eu aqui de novo, sim, professor Noslen. Ah, muito bem, estamos juntos novamente e curtir essa nossa introdução mais musical. É, dá um miguezinho na música ali, né? Muito bem, gente, aula de hoje, adjetivos. Muito bem, adjetivo é uma coisa fácil. Tranquilo. É tão fácil que a aula é mais curta. É verdade, curtinha. 2 minutos, acabou. Não, mentira. Tem mais um pouquinho ainda. Olha só, pessoal, vamos lá. Classe de palavras adjetivo. O que seria então o tal do adjetivo? Fácil, muito fácil. Adjetivo, palavra responsável em caracterizar um substantivo, ou um pronome, ou outras palavrinhas. Então, ele vai caracterizar, trazer características, ou até mesmo estado, pode ser também a relação do adjetivo. Ele sempre vai estar em função de uma outra palavra, nunca vai estar sozinho, porque muitas vezes sozinho ele pode mudar de classe dependendo de um contexto, certo? Então, por exemplo, o que é interessante você perceber do adjetivo? Muitas vezes a posição do adjetivo pode também mudar a função, ou melhor, o sentido da oração. Vamos pensar assim, vamos dar uma frase qualquer. Os meninos arteiros quebraram o vaso. Beleza. Põe aí, edição, em algum lugar essa frasezinha aí. Os meninos arteiros quebraram o vaso. Qual seria aí o meu adjetivo dessa minha frase aí? Dessa minha oração? Isso, arteiros. Arteiros é característica dos meninos. Muito bem. Tranquilo isso, né? Fácil. Agora uma outra frase. Olha lá. O homem simples sempre pede ajuda. O homem simples sempre pede ajuda. Qual seria meu adjetivo? Simples, muito bem. Simples é adjetivo de homem. Beleza, maravilha. Até aí tudo bem. E se eu fizesse ao contrário? O simples homem sempre pede ajuda. Mudei a posição. Mudou alguma coisa em relação a sentido? Vamos pensar, o homem simples. Homem simples, essa simplicidade é do quê? De caráter, de classe social. E o simples homem? Qual é a diferença de um homem simples e o simples homem? Tem uma diferença de sentido aí, não tem? Eu mudei o adjetivo de posição e eu mudei também o sentido da oração. Quando eu falo o simples homem, é um homem qualquer, certo? Quando eu falo homem simples, é o caráter dele. Professor, mas para mim é a mesma coisa. Não é. Gramaticalmente não é. Quando eu coloco o homem simples e o simples homem é um homem qualquer. Chegou aí, pediu ajuda. Agora, quando eu falo homem simples, é porque ele tem um caráter de humilde, simples. É diferente, pessoal. Isso acontece direto nas nossas estruturas frasais e nossas orações. Quando eu pensar, então, no meu adjetivo, vamos pensar assim, vai caracterizar sempre um outro termo, um substantivo ou um pronome. E ele, além de caracterizar, ele pode atribuir sentidos diferentes, dependendo do seu posicionamento junto do substantivo ou junto do pronome que ele está. Certo? E aí, você pode pensar assim, professor, você não vai falar do adjetivo superlativo relativo, superlativo absoluto. Não. Por quê? Porque não cai no Enem essas coisas, não cai no vestibular. Não cai mais, já foi esse tempo. O que cai para vocês? Cai dentro da interpretação de texto. Cai essa palavrinha ali no meio da interpretação para você entender o sentido do texto. E aí, lembre, nosso foco é Enem vestibular, beleza? Eu sei que tem uma galera que está assistindo, que está vendo, e fala, professor, estou fazendo um monte de concurso, está me ajudando. Fico muito, mega feliz de estar ajudando você. Mas se eu entrar nessa parte de
adjetivo, adjetivo superlativo, absoluto, sintético, relativo, a gente vai ter uma aula de meia hora, certo? E aí a gente vai perder um pouquinho da nossa proposta aqui. Eu posso pensar, ou melhor, eu vou fazer para frente um aprofundamento de adjetivos, pode ser? Vamos completar toda a parte que vai contemplar o Enem, os vestibulares desse ano aí, e depois a gente faz um aprofundamento, pode ser? Aí eu faço um aprofundamento de substantivo, um aprofundamento sobre adjetivo, até porque já teve gente me perguntando, professor, você não vai falar sobre a flexão de número do substantivo? Me perguntaram aí, eu vou fazer, mas vamos fazer assim? Vou completar toda essa parte teórica básica para Enem vestibular. E depois eu faço aprofundamento. Fechou? A gente fica mais tempinho junto, falando sobre as nossas coisinhas aqui. Tudo bem? Então, olha lá. Retomando a parte de adjetivo. Adjetivo, palavra que caracteriza o outro termo. Pode ser um pronome ou um substantivo. A posição dele junto a esse outro termo pode mudar o sentido do meu adjetivo. E aí alguém pode pensar assim, professor, mas se eu pensar que para mim é a mesma coisa... Entenda, não vai ser a mesma coisa gramaticalmente falando, certo? Vamos pensar numa outra frase aí? Vamos pensar numa outra frase que a gente possa usar adjetivos também que tenham essa mudança de sentido. Vamos lá, pensar no outro adjetivo. Não vem um adjetivo na minha cabeça agora. Beleza, simples eu já usei, humilde já falei. Não falei do humilde, falei de outro. Humilde é do simples, tá? Tá difícil, pessoal, vamos ficar... Deixa eu pensar, peraí. Um minutinho pra mim, peraí. Lembrei, olha só. Palavra grande. Grande adjetivo. Se eu falar assim, o jogador grande recebeu falta. Todo mundo percebe que o jogador grande, ele é grande de tamanho. E se eu falar assim, o grande jogador recebeu uma falta. Sacaram que eu mudei o sentido? O grande jogador, porque ele tem um status. É outra relação. Sacaram? Então, esse é o grande lance de você perceber o uso do adjetivo. Adjetivo caracteriza um outro elemento. E além de caracterizar, dependendo do adjetivo e da estrutura que ele está colocado na oração, ele pode mudar o sentido também na oração, certo? E isso que nos importa na hora que você vai pensar na leitura para a interpretação de texto. Tranquilo? Professor, mas eu também não posso pegar um substantivo e transformar ele num adjetivo? Posso. E aí nós vamos estar fazendo uma adjetivação, que é quando eu pego uma outra classe de palavra e faço ele virar adjetivo. Por exemplo, vamos pegar aí um substantivo urso. Beleza? Urso, todo mundo sabe o que é urso? Aquele animalzinho, peludinho, bonitinho. Tem ursinho panda, tem vários ursos, né? Orças não, ursos. Tá difícil, né? Muito bem, tem vários ursos. Beleza. Você falar assim, o urso pescou no rio. Beleza? É substantivo. E você falar assim, meu amigo é um urso. Meu amigo é um urso, Muito bem, se meu amigo é um urso, eu estou atribuindo uma característica ao meu amigo, certo? E aí, urso, que é o substantivo, transformou-se num adjetivo nessa estrutura. Óbvio que alguém pode estar pensando assim, professor, mas se você entrar na análise sintática, isso aí tem um outro nome. Beleza, não é isso ainda que nós estamos falando. Iremos falar de análise sintática, mas por enquanto fico com essa informação. Peguei a palavra urso, transformei ela num adjetivo. Urso é um substantivo, mas nessa frase, do jeito que eu usei, virou um adjetivo. Tranquilo? Fácil? Susse? Professor, é só isso? Cara, é muito susse. Tanto que é susse, que daqui a pouco a gente já vê outra aula que também vai ser mais susse e rapidinha, de boa, susse, suave. Gente, eu queria aproveitar e, olha, agradecer de coração. Vamos voltar aqui, gente. Vamos lá. Só queria que vocês vissem esse vídeo e entendessem que a coisa não é tão complicada, a coisa é simples. Só tem suas particularidades, como o professor falou, né? Tem suas particularidades. Às vezes, na posição da frase, ele é um adjetivo, mas dependendo do seu contexto, ele muda. Aí é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, que vocês terem essa visão quando a gente estiver fazendo atividades, a gente estiver fazendo, resolvendo questões que caem em simulados, em provas, que não é tão simples assim como parece, porque ele tem aquele grau de dificuldade, certo? Mas, no geral, é fácil. Por isso que eu torno a falar. As questões que eu mandei para vocês, o material lá para vocês fazerem atividade, vocês façam, me mandem. É como diz, repetindo. Gente, vocês vão tirar uma foto legível
no caderno pergunta e resposta e vão mandar para o meu PV. Aí nós temos também no Clube da Leitura, que é a leitura daquele conto, não é? Então, é bom você já ir fazendo aquela leitura, porque a gente vai precisar depois trabalhar aquele conto com vocês. Então, vocês leiam com calma, leia sem pressa, para entender o conteúdo e vocês poderem fazer o que foi pedido da atividade, que foi o quê? O resumo do entendimento do texto. Não foi isso? Então, essas são as atividades propostas para a quinzena. Aí você pode dizer, o professor, é muita coisa. Não. Quando a gente faz conforme a gente é cobrado, sem acumular, a gente vai dar conta de tudo. Agora, se a gente começa a deixar, depois eu faço, tem essa outra atividade, depois eu faço, e assim vai, quando você olhar, tá aquela bola de neve e você não dá conta. É como vocês mesmos sabem, tem muita atividade para vocês, que são muitas disciplinas, e sempre o professor passa uma atividade. Não passa toda semana, porque a gente joga lá, é como eu estou fazendo. Essa semana eu não vou passar, a atividade já está lá. Essa semana só é para tirar dúvida aqueles que ainda têm. Como já apresentei, já falei do conteúdo um pouquinho, a gente tira dúvida. Quanto a isso, não. Certo, gente? Aí eu pergunto a vocês, alguma dúvida, algum questionamento? Algum questionamento? Não. Gente, olha só, agora eu quero falar com vocês sobre, como eu já comecei a falar semana passada, né, sobre as Olimpíadas, que a escola já está inscrita nas Olimpíadas de Língua Portuguesa e a turma de vocês também. E qual o tema que a gente vai trabalhar a Olimpíada? Aí eu vou passar uma pesquisa para vocês, procurarem entender, procurar saber, assistir o vídeo, fazer alguns comentários, depois a gente conversar aqui. Que pesquisa é essa, professor? Veja bem. A pesquisa que eu vou passar para vocês é que o tema que a gente vai trabalhar na Olimpíada é documentário. Então, a pesquisa é o quê? Vocês pesquisem como criar um documentário. Como fazer um documentário. Então, vocês vão pesquisar alguns documentários que tem na internet, que tem no YouTube. Então, é essa pesquisa que vocês vão pesquisar, né? O que é o documentário, para que serve, como é feito, o que precisa. Se vocês prestarem atenção, que eu quero que vocês construam um documentário, pode ser de equipe, pode ser individual, coisa simples. Professor, e como é um documentário? É isso, eu não vou falar agora como é o documentário, não vou falar. Eu quero que vocês pesquisem, entendam o que é o documentário, se vocês querem apresentar qualquer tipo de documentário. Pronto, vou dar um exemplo. Professor, eu estou pensando aqui, vou fazer um documentário sobre a vida das formigas. Você vai pesquisar um pouco sobre a vida da formiga, vai gravar algumas formigas, como ela se comporta, como ela anda, e vai criar o seu documentário sobre a formiga, o nome da formiga. Isso é um documentário, isso é um exemplo. Mas eu quero que vocês pesquisem mais o que é o documentário, como é feito o documentário, para que serve, e o tempo do documentário não precisa ser um tempo estendido, no máximo 2, 3 minutos, um vídeo explicando. Claro que a gente tem que ter um roteiro por trás. É essa pesquisa que vocês façam sobre documentário. É um trabalho que a gente vai fazer mais adiante, não é agora. Agora é só vocês pesquisarem, entenderem e vocês tirarem dúvida comigo, porque esse trabalho a gente vai fazer mais adiante. Mais adiante também a gente vai falar mais sobre isso, vou explicar mais sobre o documentário e como vocês podem fazer. Aí o aluno pode dizer, professor, mas eu não tenho recurso. Tem. Um celular, a gente pode fazer um documentário. Por isso que é importante vocês pesquisarem na internet, que existem vários documentários, tem os documentários profissionais, né, que passam na Globo, que esses são os profissionais, que a gente não chega nem perto, que existe, eles fazem com equipamentos de última geração, não é isso que eu quero. Quero que vocês pesquisem aqueles documentários simples, que tem cada documentário legal, que a pessoa faz no celular mesmo,
Claro que tem que ter um roteirozinho e a fala, depois edita e o documentário fica bonitinho, até em forma de slides, em forma de animação. Aí você que vai usar a criatividade vai pesquisar como é esse documentário. Isso é um trabalho que eu vou passar para vocês, não agora, não é para fazer agora e aprontar, não, gente. Agora está na fase da gente entender o que é o documentário, pesquisar, que na próxima aula a gente já fala mais um pouquinho e a gente vai falando. Aí depois eu vou dizer a vocês o prazo e quando, ó, pronto, vai ser tal dia vocês entregam o documentário. Vocês escolhem o tema e fazem um documentário sim. Quero fazer um documentário sobre a minha família, a geração da minha família, como foi. É um exemplo. Quero fazer um documentário sobre a minha rua, como se deu o nome da rua. Isso é a criatividade de vocês, certo? De início, é só para vocês pensarem e pesquisarem como é esse documentário. Aí esse trabalho vai ser mais adiante, não agora. Que a gente vai selecionar aqueles trabalhos melhores e a gente vai enviar para lá para o concurso da língua portuguesa. A gente escolhe aqui, se for escolhido os 3 melhores, a gente seleciona e envia para lá. E a gente faz o nosso trabalho. E vocês vão ter uma pontuação para isso. Certo, gente? Alguma pergunta, gente? Algum questionamento? A hora é agora. No caso, pode ser individual, né? Pode sim ser individual. Eu digo coletivo assim da equipe, porque aí você pode se juntar com um colega, o colega tem a habilidade de editar vídeo. O outro colega tem a habilidade de já ter em mente o que fazer no documentário. Aí junta você com a habilidade de editar vídeo e aquele com a habilidade de já ter um roteiro pré-pronto da cabeça. Aí só vai ajudar. Mas se você diz, não, professor, eu faço só, beleza, tranquilo, sem problema nenhum. Pode fazer só, pode fazer de equipe, dupla, de trio, de 4, não tem limite. Contanto que participe, que eu quero ver a participação disso, de vocês. Mas lembrando, gente, porque às vezes a gente passa a trabalhar aqui, aí eu, quando termina, tem gente que eu até parabenizo, que é muito eficiente. É quando à noite já está me enviando um documentário. Não é assim, não quero essa carreira, eu quero de início que vocês entendam o que é o documentário, para vocês começar a formular essa ideia na cabeça de vocês, para pensar, eita, o que eu posso fazer com um documentário que não seja muito longo, no máximo 5 minutos, no máximo, um videozinho de 5 minutos, mas pode ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, tanto que passe a mensagem, que a gente entenda do que fala esse documentário, beleza. Em vídeo, o documentário tem que ser em vídeo. Mas, como aí você pode dizer, ó, porque o ano passado a gente trabalhou isso, aí foi exigido o documentário em vídeo, é onde você vai usar a criatividade. Eu posso fazer minha pesquisa do que eu quero fazer o documentário, e posso fazer desenho, animação, e posso gravar o vídeo daquelas anotações que eu fiz, e eu relatando. Você criou um vídeo com suas anotações, com seu desenho. Posso fazer um quadrinho contando uma história. Isso, a criatividade é vocês que vão dizer, que vocês vão pensar, tá entendendo? Agora tem que ser em vídeo. Pode ser o vídeo mesmo vocês gravando, ou pode ser animações. Aí quem vai dizer são vocês. Isso é mais adiante, gente. Isso não é para vocês se preocuparem de fazer agora, repito, certo? Isso não é para vocês se preocuparem agora. Isso é para a gente começar a conhecer, começar a amadurecer a ideia, tirando as dúvidas, fazendo pesquisa, achei interessante aquilo, olhando, conversando com os colegas, aquele, eita, eu tenho uma habilidade de fazer isso, o outro tem uma habilidade disso, e que se quiserem se reunir a equipe e bolar um documentário legal, que não precisa ser grande demais, tem que ser uma coisinha simples, que passe uma mensagem legal que a gente entenda o conteúdo. Certo? Certo, gente? Entenderam o que eu quis falar? Olha só, vamos lá, mais uma vez. Viu, gente? Só mais reforçando um aviso. É como eu disse na aula passada, que agora a gente está fazendo diferente. A gente está fazendo o levantamento. Quem participa das aulas efetivamente
e a gente vai colocar num relatório. Por isso, a importância de vocês assinarem a frequência conforme a aula. Como já postei aí, né? E se alguém chegou agora, deixa eu botar de novo a frequência, que é muito importante. Muito importante. Porque esse levantamento, professor, quer dizer, eu não assisti a aula, não posso assinar depois? Pode sim. Agora, a avaliação vai ser diferente. E eu estou fazendo o levantamento. Quem está participando efetivamente das aulas e aqueles que participam depois, por algum motivo. Aí vai ser avaliações diferentes. Por exemplo, aqui tem 31 pessoas, está constando. Mas na frequência que eu estou verificando aqui só tem 28, 29. Está faltando 2 pessoas que estão aqui presentes. E a frequência só vai valer, por exemplo, hoje. Nossa aula vai de 9 às 10 horas. Então, se você assinou a frequência 10 e 1, beleza, você assinou. Mas só vai valer para o conceito participação da aula online, aqui assinou até 10 horas. Aí eu conto. Acima de 10 horas eu já não conto mais, certo? Alguma dúvida sobre isso? Não. Alguma dúvida, algum questionamento? Sou todo ouvido, certo? Olha só. Então a gente está encerrando nossa aula de hoje. Nós falamos sobre o adjetivo, né? Aí dúvida, vocês pesquisam, dúvida, vocês assistem a aula de novo, dúvida, vocês lêem o conteúdo que está lá. E se persistir a dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu, com o tempo, eu vou respondendo a vocês. E lembrando, a atividade eu aceito em qualquer momento, mas em questão da nota maior, até 19 de abril. Até 19 de abril, pronto, a avaliação é essa. E no final, eu vou colocar uma avaliação, no final da quinzena, eu vou colocar uma avaliação no form para vocês fazerem também, responder para ficar tudo registrado. Ah, professor, eu perdi, passou do prazo, eu não vou entregar a atividade, vai entregar sim. Claro que não vai ser avaliada como aquele que entregou na data, que é até o dia 19. Passou do dia 19 eu recebo, mas eu vou avaliar com outro olhar, com outra pontuação, certo? Então, gente, a gente está encerrando por aqui. Se vocês têm alguma pergunta, fale, se não, estou todo ouvido. Então, quero me despedir com vocês, um beijão no coração, fica com Deus e até próxima aula, sexta-feira, certo? Tchau, tchau. Fez uma pergunta aí no chat. Foi, então deixa eu olhar a pergunta do chat, quem foi que perguntou? Cadê? Christian, até quando mesmo? Até dia 19 de abril é o nosso encerramento da quinzena. É até... Ô, professor, quando... mas que atividade é essa? É a do Fulamos? Não entendi. Qual é a atividade? Tá no grupo, meu amor. Eu postei no grupo o material, postei tudo lá. Vocês só verificarem, certo? Que na aula passada, o material físico, eu já posto em link. Dia 9. Hum? A atividade é do dia 9. Isso. Eu já posto em link para dizer, professor, meu celular não comporta, não abre, não tem aplicativo. Não. Ali clicou no link, já abre a atividade. Faz a anotação que deve fazer, que é pergunta e resposta, que tem atividadezinha lá no final. Tira a foto bonitinha, procura tirar uma foto numa posição só, que seja uma foto nítida para que eu possa entender a atividade. E manda para o meu PV. Porque além de ficar registrado, no PV fica registrado. Caso eu venha me confundir, que são muitos alunos, dizer, eita, fulano não fez, mas está lá registrado. Aí eu vou só conferir. Você pode dizer, professor, eu fiz sim, olha lá, vou lá conferir, olha a data. E a sua pontuação está normal, certo? Ok. Então, gente, um abração. Deixa eu encerrar por aqui a gravação. E fica com Deus. E até a próxima.